E meu irmão, misericórdia, sabe? Não foi fácil não, mas ao final, o pastor já disse, pastor Abacuque, o senhor já vai voltar aqui para pregar, já me escalou com outro trabalho, é porque o povo recebeu a palavra, né? E olha, meu querido irmão, não sei nem se eu posso dizer que é a estrela, está mais para um cometa, um meteoro, né, irmão? Que cometa e meteoro passa, mas a estrela fica lá, não é? Glórias a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, amados. Cuidado com esse negócio, né? Não pode ouvir o nome de alguém, sai correndo para ir lá ver, enquanto Jesus está ali na congregação. Não precisa nada disso, não. Vamos aprender, irmãos, dentro desse texto, algumas condições a respeito de estar debaixo da glória do Senhor, daquilo que Deus exige. E o que também acontece quando nós nos submetemos a esse requisito. Já começa Isaías dizendo: o ano que morreu o rei Uzias. Amado, será que antes ele não tinha condições de receber isso, receber a glória de Deus, de ver a glória de Deus? Teria que morrer o rei Uzias? Se eu disser para você que teologicamente está ligado uma coisa com a outra, eu não posso afirmar isso. Mas eu posso usar isso como uma analogia, porque ele mesmo foi dizendo: o ano que morreu o rei Uzias. Então foi o ano em que fez com que o profeta viesse a buscar mais a Deus. Por quê? Vocês vão entender logo. Lá em 2 Crônicas, vocês não precisam ler, somente guardem no coração e na mente. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, conta a história do rei Uzias em relação ao povo de Israel e também a Isaías. O rei Uzias, meus queridos irmãos, não foi simplesmente mais um rei. Quando seu pai Amazias morreu, ele teve que assumir o reino com 16 anos. Quantos anos esse menino tem? 15 anos. Um ano mais velho que esse rapazinho aí. O rei Uzias teve que assumir o trono e o reinado. Só que era um rapaz inteligente. O rei Amazias ensinou muita coisa para ele. Ele já tinha muita coisa no coração para realizar, para fazer em prol do povo dele. Ele era um rei, ele estava dentro da dinastia. E aquele rapaz também foi muito inteligente, escolheu os seus tutores, conselheiros e começou a reinar. No começo não foi assim, grande coisa, mas aí ele foi pegando maturidade. A palavra de Deus diz que ele amava muito a agricultura, então ele foi lá e, olha, investiu na agricultura e o povo começou a ter fartura. Ele cavou muitos poços no deserto e aquele rei deu muita fartura para o povo, deu água. O gado dele era tanto, mas tanto, que o gado se espalhava pelo deserto. Ele tinha que cavar poços, e aonde ele cavava saía água. Ele construiu muitas torres em volta de Jerusalém, os muros de Jerusalém, toda a arquitetura, inclusive a dos tempos de Jesus, viu, foi melhorada pelo rei Uzias. As torres de vigia, ele construiu muitas torres de vigia. Havia um exército inimigo que arrebentava Israel, vira e mexe voltavam para combater Israel, e o rei Uzias resolveu então acabar com ele. Eram os filisteus. Eles tinham os muros lá em Gates, que era a cidade deles, um muro que ninguém entrava. O rei Uzias: pode deixar que nós vamos derrubar aquele muro. Ele construiu os lança-pedra, tem um nome esquisito, mas vocês vão entender, é o lança-pedra. E ele construiu, foi ele que inventou na época para o seu povo essa máquina, o lança-pedra. E eram pedras gigantes. Construiu, levou, derrubou os muros de Gates, invadiu a terra dos filisteus, destruiu tudo, foram vencedores. Os filisteus tiveram que se render ao povo de Israel nos dias em que viveu Uzias. Uzias foi tremendo, ele arrebentou todos os seus inimigos. A fama dele correu em toda a terra. Ele construiu máquinas de engenharia de guerra, de lançar flechas, lançava milhares de flechas. Ele criou um soldado altamente treinados, um exército de soldados altamente treinados, e eram temidos em todas as terras, e todo o povo, para estar bem com ele, trazia presente para Uzias, e assim o povo de Deus passou a ser honrado.
tinha muita água, muito gado, muita prosperidade, um exército maravilhoso, um rei maravilhosíssimo. Então, por que se preocupar com mais alguma coisa? Esqueceram do Senhor. Esqueceram do Senhor. Os sacerdotes ficaram também desprezados. Quem mais ia no templo? Aí tudo era Uzias. Uzias para lá, Uzias para cá, Uzias para lá, Uzias para cá. Irmãos, é como se nós tivéssemos um governador, né, a nossa realidade, e que nos desse de tudo, né? E de repente nós viéssemos a esquecer de Deus. Assim aconteceu com aquele povo. Tanto é que o rei Uzias se sentiu tanto, achou que já era um tal, que entrou no templo, foi lá no templo de Deus, foi no altar de incenso e resolveu queimar incenso. E quando ele está se preparando para queimar incenso, correram e falaram para Azarias, que era um sacerdote: olha, Uzias está no templo e está se preparando para queimar incenso. Ele disse: ele é louco, ele não é sacerdote, ele só é o rei. Correu lá e disse: rei, não faça isso. Quem é você para me impedir? Quem é você? Eu vou queimar incenso, eu sou o rei de Israel, sou eu que faço esse povo clamar para o meu nome, eu vou sim queimar incenso. Mas aí o sacerdote foi lá, pegou mais 40 sacerdotes valentes e cercaram o altar de incenso, falaram que você não vai fazer isso, você não pode, você não é da tribo de Levi, isso não é competência sua. E ele empurrou o sacerdote e disse: eu vou fazer. E quando ele então fez aquela imposição contra os sacerdotes, Deus feriu ele com a lepra. De repente ele viu que todos os sacerdotes se afastaram dele e disse: o que foi? E eles disseram: olha a sua testa. E quando ele passou a mão na testa, ele já estava tomado por feridas e já estava leproso. Ele saiu correndo. E diz-nos a palavra que ele foi viver sozinho, isolado, e morreu com aquela lepra, e foi sepultado no sepulcro do seu pai. Meus queridos, tudo passa, mas a presença e a glória de Deus não passa na nossa vida. Com certeza foram dias de prosperidades, dias de bonanças, dias de riquezas, dias que não faltava nada. Então, meu querido, olha aqui, crente, às vezes é muito fácil, né? É tranquilo você está aqui na igreja pedindo oração, você está nos cultos de oração, você está servindo a Deus aqui e com muito fervor, quando as dificuldades estão te apertando. Mas quantos que começam a ser abençoados, começa a receber a bênção e já acha que está bom e esquece do Senhor, se sente grandão, já empina o nariz e a cabeça, o orgulho toma conta, não é? Quando tinha um fuscazinho lá, quando tinha um corcelzinho amarelo, não é? Ninguém ficava na chuva com ele. Ah, vem cá, meu irmão, eu te levo. Mas a hora que Deus abençoou, colocou lá um Motorola, um Corolla, né? Colocou um Corolla na vida dele, já colocou um carrão, meu irmão, esticou o pescoço, esse pescoço não vira para lado nenhum mais. Já a igrejinha já não está bom, já quer uma igreja maior, eu já vou para aquela igreja lá, já tem defeito nos cultos, na liturgia, no pastor, já começa a ver os irmãozinhos tudo desse tamanhozinho. Se prepara, amado, que tu vai ficar numa seca terrível, porque Deus só se interessa em mostrar a sua glória para quem mata os dias da vida, para quem não se deixa levar por essas coisas. Deus quer te abençoar, e Deus vai abençoar, mas desde que você não esqueça que a honra e a glória é só para Ele, é só para Ele. Aleluia. Eu tive um problema com uma certa família, um certo casal, que o esposo de bom grado sempre teve uma esposa caseira, mas ela: eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero estudar. E foi estudar, estudou. E foi para a universidade, se formou. Pleiteou ali um bom emprego, conseguiu.
batalhou lá dentro, conseguiu promoções, e de repente era uma executiva, e ele era um vendedorzinho de loja, vendedor de sapato. E agora, como executiva, meu irmão, mas como falava mal do marido, colocou tanto defeito. E eu disse assim para ela, mas 6 anos atrás você não falava isso. Nos encontros de casais você dizia que era o melhor homem do mundo, era a sua bênção. Não, mas não sei o que, mas falava. Era tudo, nada mais prestava para o esposo, os filhos, mais nada. Até que chega o ponto que vai embora, abandona tudo. Hoje está lá sem Deus, sem salvação e com câncer. Meu querido irmão, Deus dá a bênção, mas você continua debaixo da glória dele. Não faça isso. Não saia debaixo da glória de Deus. Ainda que você tenha uma referência como o povo de Deus tinha, que era Uzias, isso é, um bom emprego, algo que lhe dá muita segurança na vida terrena, mas que seja isso, só para te abençoar aqui, mas não perca o foco. O foco é o Senhor. O foco é o Senhor. E aí fica maravilhoso, meus irmãos, quando nós entendemos assim. Isaías, ele nos dá essa revelação. Outra revelação que ele nos dá é que para sentir a glória de Deus não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ele foi no templo. Como assim nós viemos também? E alguns entram no templo, meus prezados, vão por entrar, mas não sentem nada. Por quê? Está faltando alguma coisa, separação. Santidade é separação. Nós chegamos aqui na igreja e às vezes o corpo veio, o corpo está presente, mas o nosso espírito de adoração, a nossa intenção, será que veio também? O que é que realmente chegou na igreja? Nós costumamos, por exemplo, já pensou um domingo ficar em casa no domingo? Que graça tem ficar um domingo em casa? Eu acostumei para a igreja, pastor, eu não lembro, eu vou. Alguns vêm à igreja, eu estou dizendo de uma forma geral, né? Estou falando aqui, ainda bem que aqui está mesclado, tem bastante igrejas aqui, né? E você vai perceber que a experiência é isso mesmo. Alguns vêm na igreja e nem se preocupam nem em entrar no templo. Eu conheço pessoas que o prazer é ficar lá fora mesmo, batendo um papo. Então é um ponto de encontro. E não é nada disso. Nós temos que chegar, vir à igreja, não é? Dobrar o joelho e falar, Senhor, cheguei. Quem não tem costume de dobrar o joelho, mas sente e diga, Senhor, estou aqui, vim te adorar, eu quero que tu me ajude a prestar um culto de adoração ao seu santo nome, não é? Para que o Senhor veja e entenda que o seu compromisso naquele momento é sério, né? Quando eu vou à igreja, eu chego, eu vou adorar, né? Se eu conversar que nem eu chego com o meu pastor, e aqui eu posso até falar, ô pastor, né, que eu já disse para ele, pastor, o senhor parece um anjo, todo reluzido, todo bonito, né? Todo azulzinho, né? É assim, mas as coisas do Senhor, pastor, isso, uma coisa na obra e tal, e falo, mas tudo relacionado à exaltação que ao nome do Senhor, porque Deus quer santidade, separação. Nós não podemos chegar na casa de Deus e trazendo outros compromissos. Não dá para vender produto da Avon durante o culto. Não dá para mascar chiclete durante o culto, meus prezados irmãos. Não dá para ficar piscando para o namorado, para a namorada, apertando a mão, fazendo compromisso. Não dá. Isso não dá. Quando nós chegamos aqui, Deus exige kadosh, santidade a Ele. E se ele encontrar alguém que não está nessas condições, ele vai fazer essa pessoa chegar. Naquele dia, só Isaías, só o profeta, que foi ao templo, talvez por ser profeta, talvez por um costume, mas naquele dia Deus tinha algo a mais com ele, como tem conosco em todos os cultos. E quando o Senhor chegou, irmãos, que ele viu aquela visão, como você acha que Isaías se comportou? Ele se derreteu, ele se prostrou, ele não teve força. E ele foi gritando. Quando ele viu o Senhor no trono, o seu séquito, que eram os anjos, que ali chegaram, meus irmãos, e não eram poucos, né? Eram os serafins que ali começaram a tomar conta daquele ambiente.
E o coral dos serafins gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E